Salmo 65, de 1 a 4. Diz assim: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Aí os irmãos me perguntam, o que isso tem a ver com expiação limitada? Um salmo que fala sobre uma oração de gratidão de Davi, sobre a colheita, sobre a seara, sobre um momento de fartura. Mas se eu e você olharmos esse salmo, as palavras que o salmista usa aqui, vão nos remeter a alguns conceitos. O primeiro conceito é a eleição. O segundo conceito é a expiação, linkado ao terceiro conceito, propiciação. E aí, dentro desse texto aqui, sabe, nós vamos poder passear um pouco em outros capítulos, em outros livros, para que a gente entenda. E eu não sei se os irmãos estão habituados com essa doutrina, acredito que estejam, que eu acredito que boa parte aqui é de confissão reformada, então eu não vou falar, primeiro eu não quero te falar nada de novo, tá? Eu vou usar aqui as palavras que Spurgeon falou, quando ele dizia assim, olha, eu não quero pregar nada novo aqui, eu quero pregar o que os apóstolos já falaram, o que os pais da igreja já falaram, o que os reformadores já falaram, é o que eu vou falar. Mas, lógico, não com a maestria de Spurgeon, mas eu espero que os irmãos compreendam aquilo que eu quero trazer para vocês. Alguns séculos atrás, alguns irmãos decidiram readotar uma heresia que foi condenada pelos pais da igreja, que foi a heresia pelagiana. E essa heresia pelagiana recebeu um nome bonito, que era a teologia arminiana. E dentro da teologia arminiana, eles começaram, e aí a heresia pelagiana, ela era centrada única e exclusivamente na decisão do homem. O homem, ele decidia a sua salvação, o homem decidia se buscava a Deus ou não, sabe? Mano, eu não conhecia a banda Dort, fiquei fãzão. Você já tem CD, velho? Tá vendendo aí? Passa cartão? Não? Então depois eu quero um CD e vocês me dão a conta bancária de vocês aí. Cara, gostei muito, mano. Verdade. Pô. E numa das músicas que o Dort cantou aqui, tem tudo a ver com o que nós vemos na Bíblia. A Bíblia diz muito claro, eu posso te perguntar, você alguma vez foi perguntado para Deus se Deus queria te amar? Algum de vocês lembra de uma conversa de Deus na eternidade contigo, Deus falando assim, aí, você quer que meu filho morra por ti? Não há essa conversa, não há esse diálogo. A nossa diferença das demais religiões é muito clara. Em todas as demais religiões, você vê o homem buscando a Deus, você vê isso nas mitologias. Você vê isso na mitologia greco-romana, você vê isso na mitologia nórdica, você vê isso na mitologia africana, você vê isso na mitologia indígena no Brasil, você vê isso nos vários panteões de vários deuses aí na história. É o homem buscando a Deus. E o homem tentando buscar os seus deuses a partir dos seus atributos, a partir das suas doações, a partir dos seus sacrifícios. Mas a única religião, o único livro sagrado que fala de um Deus que busca o homem é a Bíblia. E é o cristianismo. O cristianismo bíblico, centrado em Cristo, é a única religião. E a Bíblia é o único livro sagrado em que Deus busca o homem. Em que Deus não perguntou para o homem em nenhum momento se o homem queria ser amado por Ele. Ele criou o homem caiu, Ele já tinha o plano de salvação desse homem nas mãos. Ele já disse para o homem e para a mulher, olha, eu já vou enviar para o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele decide fazer várias alianças, e aí eu usei um salmo aqui, que é um salmo de agricultura,
para nós entendermos que a expiação, a propiciação e a eleição era algo que estava na mentalidade do povo de Deus desde o início. Em tudo eles viam a mão de Deus, em tudo eles viam a visão desse Deus que busca o homem. Por isso que Davi começa dizendo assim: olha, aqui em Sião nós vamos te adorar. E ele começa falando sobre os pecados dos homens. Ele diz: homens pecadores, nós somos pecadores, mas o Senhor vai nos perdoar. E a palavra perdoar aqui é a palavra propiciar, em que o próprio Deus vai apaziguar a si mesmo, em que Ele derrama a bênção sobre Israel, sobre o povo de Deus, não porque o povo não tinha pecado, mas porque Deus amava esse povo, e Deus mesmo tinha prazer em colocar esse povo em um lugar de honra, mas por vontade de Deus. Davi deixa bem claro aqui: nós somos homens pecadores, e as nossas transgressões, elas estão na nossa face aqui, mas o Senhor nos perdoa. O Senhor é quem derrama sobre nós a sua graça, a sua paz. O Senhor se reconcilia conosco, por seu amor é puro isso. Essa é a palavra que Davi usa: o Senhor nos perdoa todos os nossos pecados. Ou seja, o que o Senhor nos deu não é por conta das nossas boas ações. O Senhor nos deu porque o Senhor é o Deus da graça, e por isso nunca vai faltar louvor nos nossos lábios, porque o Deus da graça nos permitiu ter uma grande colheita, porque o Senhor não nos mede segundo os nossos pecados. Embora a palavra de Deus diz que os nossos pecados nos separaram de Deus, embora a palavra de Deus nos diz que foi por conta dos nossos pecados que nós estávamos mortos e separados de Deus, mas Davi deixa bem claro aqui que a visão dele é a visão de um povo que olha e diz: olha, Deus, nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor decidiu nos amar, o Senhor nos escolheu como povo. A mentalidade de Davi é permeada pelo princípio da eleição. Deus escolheu o seu povo. E se eu e você formos olhar na história, desde os patriarcas, de Gênesis até os reis, e dos reis nós vamos para a era dos profetas nós terminamos nos apóstolos. Se nós começarmos lá em Gênesis, capítulo 15, nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. E essa aliança que Deus faz com Abraão, em Gênesis 15 ele diz: Abraão, no final da tarde nós vamos nos encontrar, e eu quero que você leve animais, leve uma novilha, leve uma ovelha, e corta esses animais, pique esses animais aí e joga eles no chão. E nós vamos fazer uma aliança. No virar da tarde, Deus aparece em forma de fogo e fumaça, e Ele põe Abraão do outro lado dos animais que estão cortados, e Deus passa por entre os animais, e ao passar por entre os animais, isso era uma forma de pactuar típica do Oriente Antigo, em que eu e outra pessoa chegávamos, cortávamos um animal, um ficava do outro lado, o outro eu ficava de cá, e passávamos, um passava e o outro passava também, e ao terminar esse rito, era falado que, olha, que a sorte desses animais caia sobre mim, se eu não cumprir aquilo que nós estamos pactuando hoje. Isso era algo normal no Oriente Antigo, era um tipo de estabelecimento de aliança normal, e Abraão entendeu isso, e quando Deus passa, que Abraão ousa passar, Deus dá um sono profundo para Abraão, e fica a pergunta: por que Deus faz isso? Porque Deus já sabia que Abraão nunca cumpriria o pacto como Deus cumpriria, e Deus passa no lugar de Abraão. A primeira verdade que a gente tem que entender é que a visão que nós temos calvinista e a visão arminiana não é uma diferença de ideias só, é uma cosmovisão diferente. A cosmovisão que nós entendemos como certa e bíblica
não está linkada em mim, mas no que o Deus que me salvou fez por mim. Ela está centralizada na soberania de Deus e na graça de Deus, não na minha decisão e naquilo que eu posso fazer ou não. E especificamente, nesse ponto, sobre a expiação efetiva, expiação limitada. Muitas pessoas caem nessa dizendo assim, mas se Deus só escolheu alguns, Ele não é justo, Ele não é amoroso, Ele não pode ser Deus. Então pega a sua Bíblia e rasga, meu irmão. Pega a sua Bíblia, sabe, e distorce ela. Some com a sua Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse você não vai ter como negar Deus escolhendo soberanamente. E isso nunca foi algo para que o povo de Deus se tornasse arrogante, porque toda vez que o povo de Deus se arrogou como um povo eleito, numa perspectiva de subjugar pessoas, Deus mostrou para esse povo que era por graça dele, e não porque era o povo de Israel. Esse mesmo Davi aqui foi fazer um censo, para poder tirar onda de quantos soldados ele tinha, de quantas pessoas ele tinha, e de quanto o reino cresceu nas mãos dele. E Deus falou assim, não faça isso, porque isso vai revelar a soberba do seu coração. E quando esse Davi cai no pecado, Deus vai puni-lo, e pergunta para ele, Davi, você quer cair nas mãos de quem? De mim? Nas minhas mãos ou nas mãos dos homens? E ele diz, Deus, nas suas mãos certamente, porque o Senhor tem misericórdia, os homens não têm misericórdia. É esse mesmo Deus, esse mesmo Davi, que depois vai falar para Deus, olha, Deus, eu quero fazer um templo para o teu nome. Deus fala para ele assim, quem você é, Davi? Quem que você é, cara? Eu te fiz grande, como só os grandes são. Se você é quem é por minha causa. E é nessa perspectiva de entendermos que é Deus a todo momento, desde Gênesis, é Deus quem faz aliança com o povo, e depois que eu e você somos amarrados nessa aliança, meu irmão, não dá para nós negarmos que Deus escolhe os seus. E porque Ele escolheu os seus, Ele decidiu pagar o preço do nosso pecado. E essa escolha, e essa determinação de pagar o preço do nosso pecado, se isso não é amor, eu não sei o que é mais. Porque na visão arminiana, a expiação ilimitada, em que Jesus morreu para poder dar oportunidade do homem dizer sim, oportunidade do homem aceitar, é algo que eu e você precisamos entender que é meio complicado, porque a Bíblia, desde o início, Deus se relaciona com pessoas, Deus se relaciona de forma pessoal. E esse Deus relacional, Ele não morre só pelo mundo, para que o mundo possa ter a oportunidade de ser salvo. Não, Ele morre, Jesus morre por aqueles que Deus deu a Ele. Oração sacerdotal, João capítulo 17, Deus. Ele, primeiro João 13, quando Ele vai lavar os pés dos discípulos, Ele diz, eu amei os que o Senhor me deu até o fim. Na oração sacerdotal, capítulo 17, do Evangelho de João, ele diz, olha, aqueles que o Senhor me entregou, esse eu cuidei, esse eu pastoreei, esse eu amei, esse eu tenho, profundo amor por eles. Então Deus, que o Senhor cuide deles. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque o Senhor não me deu o mundo. Não foi pelo mundo que eu vim, foi por estes. Se isso não é pessoalidade, eles falam, meu irmão, mas como Deus pode amar alguém escolhendo pessoas para serem salvas e deixando outros que não vão ser salvos? Cara, eu podia te dar um exemplo simples. Nós, quando olhamos pessoas
que, por exemplo, um bombeiro, vou dar um exemplo muito vulgar, cara, assim, não pela profissão, tá? É o exemplo que eu vou dar. Está no incêndio. O bombeiro decide salvar pessoas. Tem 5 pessoas para ele salvar e ele decide salvar uma pessoa. Qual o critério que ele usou? Era uma criança. Quando ele resgata lá a criança, podem morrer os outros 4. Mas ele salvou a criança, ele é um herói. Mas quando Deus decidiu trazer vida para as nossas vidas, Ele é injusto. Qual é a lógica? Qual é a lógica de Deus não ser amoroso quando nós todos estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e Ele decidiu amar você? Deus ainda assim seria amoroso se Jesus Cristo precisasse vir ao mundo para morrer só por você. Ele não ia deixar de ser amoroso. Se no critério de Deus só você teria que ser salvo, Ele ainda assim seria amoroso. Eu não sei quais são os critérios soberanos de Deus, mas eu sei que Ele escolheu. E na escolha dele, Ele decidiu morrer por nós, porque Sproul diz que nós somos salvos para Deus, salvos por Deus, mas nós fomos salvos de Deus. Você não foi salvo, sabe? Você foi liberto de alguns poderes, o pecado, a morte, das mãos do diabo, mas você foi salvo de Deus, da ira de Deus, porque a nossa dívida não era com o pecado, a nossa dívida não era com a morte, a nossa dívida não era com o diabo, a nossa dívida era para com Deus, e esse Deus decidiu entregar a si mesmo. Quando Ele passa por Abraão, que Ele põe Abraão para dormir, Ele passa, Ele diz, olha, a sorte, Abraão, vai cair sobre mim. Não é que a sorte caia sobre mim se eu não cumprir, não. Você não vai cumprir, então eu vou receber a sorte que você não ia cumprir. A sorte vai cair sobre mim. Porque eu faço uma aliança com você hoje, e em ti serão benditas todas as nações da terra. O critério da escolha de Deus sempre foi o amor. E a morte de Cristo foi por amor. E é esse amor que eu não consigo explicar, esse amor que eu não consigo mensurar, é relatado desde o início, a partir do pensamento da expiação. O que é expiar? É alguém pagar o preço do seu pecado, no seu lugar, meu. Você vê em Êxodo capítulo 4, Moisés acabou de ser chamado por Deus para libertar o povo, quando ele fala, mas Deus, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar, e Deus fala, não, eu vou mandar Arão para te ajudar. No caminho, ele, a esposa e o filho, de repente, Deus tenta matar o filho de Moisés, porque ele não tinha circuncidado, e Zípora se ligou na mesma hora, e na mesma hora ela pegou o prepúcio do filho, uma pedra molada, e cortou o prepúcio do filho. Porque o que significa circuncisão? É carne cortada e sangue derramado. A circuncisão tipifica o quê? Tipifica um Deus que te amou tanto, que fez com que o filho dele fosse lacerado por nós, com a sua carne cortada e o seu sangue derramado, por favor dos eleitos. Um Deus que quer aplacar a ira de si mesmo, a partir de si mesmo, não querendo condenar você, mas te dar a oportunidade, a certeza, de que a voz dele vai ecoar no seu coração, e aí a gente já pode ligar com a graça irresistível. Porque se a expiação ela for ilimitada, realmente a graça de Deus pode ser resistida. E aí Deus deixa de ser soberano para que o homem seja soberano. É uma posição lógica. No momento em que eu decido a minha salvação, aí eu realmente posso ser salvo e não salvo a hora que eu quiser, porque depende de mim. Mas se eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo a aliança de Deus com Adão e Eva, a aliança de Deus com Abraão, com Moisés. Quando eu vou para Ezequiel capítulo 16, o capítulo é tão pesado que se eu falasse ele aqui, você não conhecesse esse capítulo, você ia dizer, caramba, esse pastor é muito pornográfico, esse pastor tem um linguajar muito pesado. Mas está em Ezequiel 16, que ele compara Israel com uma meretriz que se deita com todo mundo. Ele diz assim, você, sabe,
se deitou com os nossos vizinhos egípcios, homens de grandes membros, que tinham ejaculação como de cavalos. Você fez porte de ídolos, sabe, com objetos fálicos para você transar com eles. Essa foi a linguagem que Ezequiel usou, que Deus usou o povo de Israel. Mas o final de Ezequiel 16 é uma coisa linda demais. Deus fala assim, mas eu vou amar vocês, e eu vou perdoar os seus pecados para que o meu amor constranja vocês, e para que vocês sempre se lembrem que não são as suas atitudes, mas é o meu amor. Deus decide nos amar, dando a si mesmo, empenhando a si mesmo. Ele dá o seu Filho, Ele empenha o seu Espírito, para que eu e você tenhamos a oportunidade de glorificá-lo, como o salmista diz aqui, em ti, Sião, a ti, ó Deus, em Sião haverá louvor sempre. Os grandes avivalistas da história, em sua maioria, criam nesse Deus soberano. Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, George Whitefield. E aí nós podemos contar dos próprios reformadores que criam nesse Deus soberano. Zwinglio, Calvino, Farel. Porque se Deus não for esse Deus soberano, Ele vai caber aqui dentro da minha cabeça. E no dia que Deus couber na sua mente, troque de Deus. Porque a própria mente de Deus é inescrutável, é insondável a mente de Deus. E é esse Deus que decidiu pagar o preço por mim e por você, para que Ele fosse satisfeito. É como se alguém te devesse e você falasse, não, toma aqui o dinheiro, eu estou te dando o dinheiro, agora paga a dívida, beleza, está pago, mas o dinheiro você que deu na mão dele, para pagar a dívida que ele tinha com você. É o que Isaías vai falar sobre: venha e compre de graça vinho, pão, leite. Assim, compre de graça? Como assim compre de graça? É o Deus que se apresenta e a partir de si mesmo diz: eu chamei você, eu escolhi você, eu tenho um plano para você desde a eternidade. Nada disso me pegou de surpresa. Porque a gente acha que essas coisas pegaram Deus de surpresa, o nosso pecado pegou Deus de surpresa. É difícil entender isso. Como assim? Deus já sabia disso? Por que não? Ele é soberano. Mas por que Deus fez isso? Ele é soberano. Uma coisa é certa, você está aqui nessa noite porque a cruz de Cristo te alcançou. E porque na eternidade Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Isso é motivo suficiente para você adorá-lo. E não ficar questionando porque se Ele é justo ou não. Porque se Deus não é justo, então você também não foi justificado. Porque a nossa justificação parte da expiação. É Ele que nos faz, e não é que Ele te inocenta do pecado, não. Ele na verdade diz que você nunca foi assim. Porque Ele olha para o Filho dEle, que se fez maldito no nosso lugar, se fez pecado no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos o emblema de nunca termos tido Adão, o primeiro Adão como representante. Você fala, mas isso aí vai me acomodar demais. Aí você vai entrar em outro ponto, perseverança dos santos. E na perseverança dos santos, meu irmão, Spurgeon dizia: o eleito de Deus, ele faz aquilo que Deus destinou para fazer. Ele vive a santidade de Deus, ele busca esse Deus santo, ele adora esse Deus, porque ele sabe que a eleição é algo caro para Deus, e é graça pura sobre nós. Ele não vai brincar com isso.
Porque se você tem essa ideia de, mas eu já sou salvo, então eu não vou viver a minha vida aí. Eu tinha uns amigos meus na adolescência que os caras falavam isso. O cara aprendeu 5 pontos calvinistas e começava, não, agora só esqueci a perseverança dos santos. Não, Deus me elegeu, então eu posso ir para a bagaceira. No final ele vai me salvar. Eu falei, meu irmão, só por pensar desse jeito você tem que repensar se você realmente tem certeza da sua salvação. Porque depois que o sangue de Jesus Cristo banha as nossas vidas, eu estou falando historicamente agora, não na eternidade, historicamente. Quando Ele banha as nossas vidas, o nosso coração se volta para esse Deus. E o desejo do nosso coração é o que o salmista Davi tinha. O meu prazer está na tua lei, na tua lei eu quero meditar de dia e de noite. Meu prazer é estar na tua casa. Meu prazer é viver em comunhão com os irmãos. O meu prazer é fazer a tua vontade. O meu prazer é ser um com o teu Filho Jesus, como Ele é com o Senhor. O meu prazer é fazer aquilo que Jesus me ordenou a fazer. É o que Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O eleito ele é reconhecido sim, pelos frutos que ele demonstra. Você e eu não somos salvos pelos frutos que nós temos, nós somos salvos para os frutos que nós vamos dar. Porque a seiva nossa muda. Porque a árvore em que nós estávamos enxertados era morta, agora nós somos, a árvore que nós estava morta, a árvore que nós somos enxertados é a árvore da vida. E a partir dessa perspectiva, se você e eu formos para 1 João, capítulo 4, versículo 10. Versículo 9 começa assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O propiciatório, e essa palavra aqui faz link ao Antigo Testamento, o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, em que o sumo sacerdote vinha com o sangue do bode, e ele matava então outro bode, e esse sangue ele vinha e aspergia em cima da tampa do propiciatório, que é essa tampa da arca. E naquele momento, o sumo sacerdote estava dizendo, olha, foi pago o pecado do povo, tipificando o que Jesus Cristo fez como um sacrifício perfeito, dentro do tabernáculo perfeito, em que Hebreus diz, olha, Ele foi o sacrifício e Ele foi o sacerdote perfeito, na execução perfeita da expiação do povo. E essa propiciação é o pagamento das nossas dívidas. Eu não sei porque que a gente fica preocupado com esse negócio, mas se Deus escolheu, a gente fica se preocupando com os pormenores. Por que você não se preocupa em entender que Deus te amou de tal maneira, que Ele entregou o seu único filho, que Ele morreu por você, que se Ele precisasse morrer só por você, ainda era amor, e ainda era um amor que você e eu não poderíamos calcular, porque é o amor em que um Deus se fez homem. Filipenses capítulo 2 diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo, que embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem, se humilhou em forma humana, e foi obediente até a morte de cruz, em que Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e quando Ele levou sobre si, não é só porque Ele passou a borracha, não, Ele sentiu as nossas dores, Ele sentiu os nossos pecados. Pensa no Getsêmani, pré-crucificação, agonia de Cristo, não era o medo dele ir para a cruz, porque Ele veio ao mundo sabendo que Ele ia para a cruz, Ele anunciou isso várias vezes, o Filho do Homem precisa ser levantado, o Filho do Homem vai ser levantado, entregue nas mãos de salteadores, de iníquos. Não era o medo da cruz, era a dor que Ele estava sentindo dos nossos pecados.
Presta atenção quando Jesus Cristo grita Eli, Eli, lama sabachthani. No momento, logo depois que ele diz, Deus, está consumado, tetelestai. Onde você vê um rompimento, onde Deus se separa ali do seu Filho, por conta dos nossos pecados. Se você não enxerga isso como amor, você sempre vai enxergar a eleição de Deus como uma injustiça. E é um padrão de um amor de um Deus que decidiu nos salvar. Como eu comecei a nossa conversa aqui. A expiação, ela está linkada a uma eleição de um Deus que não perguntou se você queria ser amado. De um Deus que não perguntou se você queria ser, substituir o seu representante deveria ser substituído. Ele não perguntou isso para você. Ele simplesmente lançou o Espírito dele no seu coração, para que você ouvisse a palavra dele, e a palavra dele fizesse sentido no seu coração, e você atendesse ao chamado irresistível dele, em amor, para que todos os dias você se dobre diante dele, como Davi que disse, olha Deus, a eleição marca tanto, e a ideia do Senhor, pagar os nossos pecados, é tão forte, a gente entende isso de tal maneira, que até na colheita, nós entendemos que isso aqui é fruto da tua graça, e que o Senhor continua nos olhando com amor, continua apagando os nossos pecados, e nos olhando na perspectiva do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na perspectiva daquele que morreu na cruz, ou na perspectiva da expiação, em que o Deus derrama sangue, para que haja remissão de pecados. Essa verdade, meus irmãos, fez com que George Whitefield, quando ele entendeu o novo nascimento, quando ele abraçou a verdade bíblica, da eleição, sabe, da expiação, da graça irresistível, esse homem pregava o evangelho de uma forma, que ele morreu, por conta de um problema pulmonar, de tanto que ele gritava, para que as pessoas entendessem que importava nascer de novo, porque ele entendeu que esse Deus é tão amoroso, que enviou o seu Filho, que consumou um plano eterno, um plano projetado na eternidade, para que ele pudesse hoje estar junto à nuvem de testemunha que nos cercam, e dos quais nós faremos parte na glória eterna. No início, quando o Chicão me convidou, ele falou assim, Julião, fale sobre expiação limitada, e fale sobre o amor de Deus, se é possível haver amor de Deus, e escolha, e salvação de alguns. Quando eu olho na Bíblia, quando eu olho para a minha vida, eu louvo a Deus por isso, porque aprove a Deus olhar para um jovem, um menino de 15 anos de idade, ferrado, com pensamentos assim totalmente contrários à vontade dele, tomando decisões totalmente, letais. E eu falo para os irmãos, se não é a graça de Deus, se não é o caminhão da graça de Deus tombando comigo, hoje eu não sei nem se eu estava andando, entre as pessoas. Para mim havia um caminho de morte. Muitos amigos meus, os que não estão enterrados, já passaram por cadeias, de suicídio, assassinato. Eu vi muitos amigos meus serem ceifados. Mas Deus olhou para mim e falou assim, cara, eu derramei o sangue do meu filho, para que a sua vida, fizesse sentido. Eu te escolhi na eternidade, e isso fez sentido para mim. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque o Deus da graça resolveu, na eternidade, fazer o plano da minha salvação. Porque é pessoal, irmãos. A expiação limitada, a expiação efetiva limitada, mostra um Deus pessoal, é o Deus que morreu por você. Ele não morreu para que você pudesse ter uma ideia de quem Ele era, ou pudesse em um momento, não, Ele morreu por você.
Ele substituiu, sabe, ele apagou os seus pecados. Não foi uma coisa genérica, não, foi pessoal. Na cruz de Cristo está o seu nome. Na cruz de Cristo tem os seus pecados. Mas na cruz de Cristo também tem a sua ressurreição. Na cruz de Cristo tem a sua salvação. Na cruz de Cristo tem a sua libertação. Não é a libertação do mundo, como algo assim, etéreo, algo vasto, não. É pessoal, é relacional. Porque desde o início Deus escolhe o seu povo. Desde o início Deus ajunta os seus para si. Desde o início Deus resolve nos constranger pelo seu amor. Desde o início Deus decidiu nos salvar para Ele, por Ele e dEle, da ira dEle. E assim, eu entendo que toda a nossa mentalidade, assim como Davi, nesse salmo agrícola, mostra que toda a nossa vida precisa estar permeada por essa perspectiva de um Deus pessoal, que move as nossas vidas por graça, por amor, sabe, com perdão, com relacionamento, em que Ele decide nos abençoar quando nós decidimos desobedecê-lo, em que Ele decidiu nos salvar quando a nossa posição era negá-lo. E aí fica uma pergunta, eu encerro com essa pergunta: se a primeira decisão do homem foi desobedecer a Deus e ele ainda estava vivo, qual seria a sua decisão estando morto, cego, escravo do pecado? Amar a Deus? A idolatria revela isso. Os panteões revelam isso. Que toda vez que o homem tenta buscar um Deus, ele sempre acaba buscando a si mesmo. Ele sempre acaba fazendo deuses parecidos com ele. Mas o único Deus que decidiu nos fazer parecido com Ele foi o nosso Deus, que em Cristo Jesus morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados para que você pudesse voltar a ser imagem e semelhança dEle. Porque o pecado, para quem acredita na expiação ilimitada, ele não nos matou, ele não nos anulou, ele só nos feriu de forma muito forte. Mas ele não apagou a nossa visão de Deus. Mas para quem entende a graça sabe que o que Romanos fala, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não tem vontade. Sabe? Morto não diz, eu pelo menos nunca vi, irmão, a não ser em filme. E não adianta, meu irmão, se você não nasceu de novo, e aí George Whitefield falava isso. Uma vez uma irmã chegou para ele e falou assim: mas pastor, por que o senhor só prega sobre o novo nascimento? Nasce de novo, nasce de novo, nasce de novo. Ele respondeu para ela assim: porque a senhora precisa nascer de novo. Porque se você não for nascido de novo, sabe, se Cristo não mudar a sua vida, você vai ser um The Walking Dead. Você vai ser um zumbi. Tem jeito de vivo, mas está morto. E morto não decide nada. Morto não decide nada. A palavra pecado é a palavra polulos. A palavra polulos significa literalmente carne podre, que deu origem à poluição. E se eu e você éramos essa, e aí não diferencia mais morto de menos morto, mais defunto e menos defunto não, tá? É outra lição para a gente. Porque o cara que vem todo bonitinho, de roupinha legal, aquela menina que vem todo bonitinha, menos defunto. Mas se sentar um travesti aqui, uma prostituta, ou um cara drogado, tudo é mais defunto. Não interessa se você morreu há 4 dias ou se você morreu há 40 anos. Você é defunto, está morto. Então, não é aquele ideia, só falta Jesus. Se falta Jesus, está morto. Se Jesus não mudou a vida dele, ele está morto. Ele pode ser a pessoa mais ética. Se você veio aqui nessa noite, meu irmão, você pode ser a pessoa mais ética do mundo, a pessoa mais legal, a pessoa mais politicamente correta do mundo, mas se Jesus Cristo não mudou a sua vida ainda, se Jesus Cristo não é o centro da sua vida, você está morto. Se você está ouvindo essa mensagem é porque Ele certamente marcou o seu nome no livro da vida. E
está te oferecendo aquilo que Ele ofereceu para mim e ofereceu para muitos irmãos que têm certeza da sua salvação aqui nessa noite. Se você está ouvindo isso, está no seu coração aí, isso está fazendo sentido para mim, é porque a voz dele está gritando, e eu tenho certeza que os seus joelhos vão se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso, porque o chamado dele é irresistível. É impossível que eu e você resistamos. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus, porque na eternidade, Ele decidiu fazer de um jovem que estava morto, condenado, alguém que um dia pudesse subir num púlpito, ler as Sagradas Escrituras e dizer com convicção: o Senhor me salvou, o Senhor me amou. Eu não me converti, eu fui convertido. Eu não me santifico, eu sou santificado por Ele. Eu não me justifico, eu fui justificado por Ele. À espera da glorificação. Eu não sou quem eu quero ser ainda, mas eu uso as palavras de John Stott. Eu tenho certeza que depois que Cristo entrou na minha vida, Ele não me permite ser quem eu era. E isso é a vida em Cristo Jesus. Espero ter contribuído mais do que atrapalhado a sua mente. Mas de tudo, eu espero que você saia daqui entendendo que o amor de Deus está em todos os critérios de eleição, de expiação, porque tudo isso veio do critério amor. Porque Deus é amor. Ele não pode sair de si mesmo. Então as decisões soberanas dele são permeadas por esse amor, por essa justiça plena, por esse amor pleno, integral, que decidiu, pagar um preço para que você e eu pudéssemos estar aqui, porque nós não poderíamos fazer isso. Ele é justo e foi justo em si mesmo, para que hoje você se tornasse justo por meio de Cristo Jesus.